Ora, muito bom dia a todos! Cá estamos para mais uma das nossas sessões de terça-feira, dos nossos diretos, e hoje vou propor-vos aqui uma análise de final do ano e talvez com uma visão um pouco diferente daquelas que vos tenho transmitido até hoje. Então acho que vai ser uma reflexão interessante, vai deixar-vos uma grelha também que eu considero interessante para o futuro, de alguma análise que vocês podem ir fazendo das vossas empresas e da vossa atividade comercial, se for o vosso caso, entendendo se ela está ou não a progredir em linha com aquilo que é esperado e aquilo que é saudável e sustentável ao longo do tempo. Porque é que eu resolvi fazer isto? Este tipo de direto ou este tema no dia de hoje. Hoje vai ser o nosso último direto antes do Natal. Faremos mais um em condições normais na terça-feira que vem e ainda antes do final do ano. Mas eu achei que este era um bom tema para hoje. Como vocês podem ver, este direto está a ser feito de um quarto de hotel. Eu estou no Brasil, volto hoje para Portugal. Daqui a mais um pouco, terminando este direto, tenho ainda mais umas 2 reuniões aqui e depois apanharei o meu avião para voltar a Portugal e passar o Natal e o Réveillon no meu país. E esta reflexão surge na linha de uma prática que me é habitual faz muitos anos. Eu tive durante muitos anos até o hábito de levar esta prática talvez mais longe e mais profundamente do que levo hoje. Todos os anos, durante muito tempo, eu tirava um dia de dezembro, para ficar totalmente sozinho e para fazer uma avaliação daquilo que teria acontecido no ano anterior e uma antecipação do que eu gostaria que acontecesse no ano seguinte. Então era um dia de análise e de definição de objetivos e de planeamento para o dia seguinte. E o que é que eu fazia nesse dia? Normalmente eu ia caminhar. Por alguma razão, a caminhada tem-se revelado ao longo da história da humanidade. Desculpem a ousadia da afirmação, mas ela é real. A caminhada tem-se mostrado ao longo da história da humanidade como um dos melhores veículos de acesso ao superconsciente. O que é que isto significa? Um dos melhores veículos de acesso às ideias e às reflexões e ao amadurecimento das ideias e à possibilidade de tirarmos conclusões. Grandes pensadores tinham o hábito da caminhada, os grandes filósofos, muitos deles tinham o hábito da caminhada. Já agora, e só a título de curiosidade, eu nunca fiz e não imagino que faça, mas outro dos hábitos que aparentemente nos ajuda a contactar uma superconsciência e a fazer reflexões que nos ajudam a produzir grandes ideias, tem a ver com a prática do jejum. Eu gosto demasiado de comer para praticar o jejum e sofro de fome. Mas as caminhadas, para mim, a verdade é que funcionam. E então eu normalmente tirava um dia e ia caminhar. Ia para a montanha, ou para a serra, ou para a praia. Era um lugar onde eu gostava muito de caminhar e simplesmente caminhava o dia inteiro. E caminhava o dia inteiro e depois tinha momentos em que eu sentia necessidade de parar, pegava num dos meus cadernos, tomava notas, caminhava mais um pouco, mais 2, 3 horas, parava, tomava notas, e quando chegava ao final do dia, normalmente tinha tido, do ponto de vista não apenas do autoconhecimento, mas da análise, da avaliação, da consciência e do processo de tomada de decisão, tinha tido normalmente o melhor dia do ano.
De facto, a minha experiência pessoal com estas práticas é a melhor possível e, portanto, eu recomendo vivamente isto. Grandes filósofos não faziam mais nada a não ser andar e tomar nota das suas ideias e depois escrever em torno delas. Então, a verdade é que tenho sempre essa prática. Com o tempo trouxe esta prática para a minha equipa. Todos os anos nós tiramos 2 dias, para além dos planeamentos de 90 dias que eu vos falo constantemente. O planeamento de 90 dias do final do ano é sempre um planeamento de 2 dias. Então, são 2 dias inteiros que nós nos retiramos para fora até da nossa cidade. Fechamos 2 dias num hotel. No primeiro dia só analisamos tudo o que aconteceu durante um ano, analisamos resultados, escalpelizamos, descascamos, autoavaliamos-nos. Depois tendemos a fazer um grande jantar todos juntos, onde aproveitamos para fazer algum team building, passar algum tempo de qualidade juntos, sendo todas pessoas que gostamos umas das outras. E no dia seguinte fazemos um planeamento de atividade para o ano seguinte. Mas eu corro aqui o risco de estar a ser um pouco redundante, porque de facto isto são coisas que eu tenho partilhado já com alguma frequência e hoje quero ser bastante mais objetivo e, acima de tudo, dar-vos aqui uma grelha de critérios de uma análise relativamente rápida e que acredito eu que vos pode permitir, sem prejuízo de vocês fazerem uma análise mais aprofundada em relação a tudo aquilo que ou até baseada em tudo aquilo que eu ensino durante o ano, eu hoje resolvi ser muito objetivo em relação a esta análise de Natal, como eu lhe chamei. Então, vou dar-vos aqui vou sugerir-vos aqui algumas reflexões empresariais e, se sobrar aqui algum tempo, quem sabe, temos tempo para algumas pessoais, mas que eu acho que numa primeira fase, pelo menos, ou numa abordagem mais ligeira, pode nos dar aqui alguns critérios interessantes. Eu vou falar aqui de alguns indicadores financeiros e espero que vocês não se assustem com isso, porque eles são muito importantes. Mas isto não fará deste direto um direto sobre finanças, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu sei que a parte financeira incomoda sempre muitos de nós, mas porquê é que eu vou falar aqui de alguns indicadores financeiros e atenção, muito fáceis de controlar, qualquer um de nós o pode fazer, mas acima de tudo porque a área financeira não é mais importante do que nenhuma outra área da empresa, tá? Eu às vezes ponho muita atenção na área financeira, mas não é por ela ser mais importante do que nenhuma outra área da empresa. Eu gosto sempre de explicar isso para que não me interpretem mal. Então, porquê é que eu falo tanto na área financeira? Porque a área financeira é reflexo do trabalho que nós fazemos em todas as outras áreas na empresa. Tá? Vou dizer outra vez. A área financeira é como o resultado do jogo, não é? Eu vejo se joguei bem quando, e percebo se ganhei ou perdi, quando no final do jogo eu olho para o resultado. No caso da área financeira, o resultado é bastante completo, não é? Se eu perder um jogo de futebol nos penaltis, na final da Copa do Mundo ou do Campeonato do Mundo, a única coisa que eu sei é que perdi, mas ao ver o resultado eu não entendo a história do jogo. Tá? Faz sentido isto? Se eu simplesmente vir que Portugal perdeu 1-0 com Marrocos, eu não consigo contar a história quando vejo 1-0. Eu preciso de ver o jogo, nem que seja uma gravação em vídeo, para entender o que aconteceu. Se eu vir o Argentina-França e vir que foi 3-3 e 4-2 nos penaltis, eu não consigo entender a história do jogo. Eu posso, quando muito, presumir que foi um jogo muito animado, porque deu muitos golos dos dois lados, mas eu não conheço a história do jogo, não sei quem marcou primeiro, não sei quem marcou depois, não sei quem teve mais posse de bola, não sei que estratégia usou uma e outra equipa, não sei o que é que os treinadores fizeram ao meio do jogo para mudar o que estava a acontecer. Quando eu olho para os resultados financeiros, há muita coisa que eu entendo da forma como o jogo decorreu. Aliás, para isso é que serve a demonstração de resultados e a demonstração de fluxo de caixa, é exatamente para eu entender como cheguei ao balanço, que é o resultado final. Então, relaxem em relação à área financeira,
é simplesmente uma pequena análise com alguns critérios muito simples que eu vou aqui partilhar, mas que vos podem colocar a atenção em coisas importantes para vocês reverem para o próximo ano. Tá? Então é só por isso. Então, primeira análise que eu sugeria que vocês fizessem. Primeira análise que eu faço na minha empresa. Qual foi o crescimento das vendas? Tá? Paulo, essa é muito simples, essa todos fazemos. Ótimo, ótimo. Mas qual foi o crescimento das vendas? Qual foi o crescimento das vendas? E quantificar o crescimento. Quantificar o crescimento é importante que seja percentualmente, para eu poder comparar alhos com bugalhos. Tá? Desculpem, para eu poder comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. Quando eu faço uma avaliação em termos absolutos e não em termos relativos, eu acabo por muitas vezes não entender o resultado. Então, percentualmente, primeira análise, percentualmente, qual foi o crescimento da vossa empresa este ano? Paulo, as minhas vendas são menores que no ano passado, então o meu crescimento foi negativo, tá? Eu quero um crescimento positivo e quero procurar, e eu sei que vocês gostam destes números, vocês gostam destes atalhos, então eu quero procurar um crescimento, entendam isto como um indicador de saúde da empresa. Eu quero procurar um crescimento da minha empresa, um crescimento das vendas superior, igual ou superior a 10%, tá? Então, se as vossas vendas cresceram igual ou superiormente a 10%, esse é um indicador muito ligeiro, é um indicador que é tudo menos definitivo, mas dá-me uma indicação de alguma saúde. As minhas vendas estão a crescer acima de 10% ao ano. Então essa é a primeira coisa que eu quero procurar. É melhor crescer 20 do que 10, 30 do que 20, 40 do que 30, não é? Por acaso recebi anteontem os indicadores da minha empresa face ao mês de novembro. Recebi no dia 15. Anteontem não, recebi no dia 15. Eu recebo sempre, inevitavelmente, dia 15. Hoje já é dia 20, não é? Então já foi há 5 dias. Recebi no final da semana passada, exatamente. Recebi no final da semana passada e no caso da minha empresa, ao final de novembro, o nosso crescimento vai em 48% face ao ano passado. 48%. Deixa-me muito satisfeito. Deixa-me muito satisfeito. Aqui entre nós, não vamos atingir o objetivo que definimos para este ano, que era superior a 50%, mas estamos com um crescimento do qual temos de estar, ou com o qual temos que estar gratificados, porque é um crescimento muito saudável, quase 50%. Quem sabe agora no final de dezembro, tendo um bom mês de dezembro, se conseguimos que esse crescimento chegue aos 50%. Mas é um crescimento saudável. Ainda continuando nas vendas, o segundo indicador que eu quero procurar, e este é um indicador de ainda mais saúde que o primeiro, tá? O segundo indicador que eu quero procurar é que não apenas as minhas vendas cresceram 10% face ao ano passado, eu gostaria que elas tivessem crescido mais este ano do que cresceram no ano passado, tá? Ou seja, que o crescimento das minhas vendas está em aceleração. Este seria, ainda no indicador das vendas, o segundo ponto de saúde que eu gostaria de ver nas minhas vendas. Para que vocês não fiquem sempre a pensar que eu ando a vender, que na minha empresa corre sempre tudo maravilhosamente bem e que somos o exemplo de tudo o que tem que acontecer numa empresa. Como todas as empresas, temos coisas que funcionam um bocadinho melhor, outras um bocadinho menos bem. Embora o nosso crescimento este ano seja bastante elevado, quase 50% nesta altura, ele é muito inferior ao do ano passado. Porque no ano passado nós crescemos quase 100%. Tá? Então, a verdade é que o crescimento, numa primeira avaliação, é bastante saudável, bom indicador, crescimento de 50%, ninguém se pode queixar disso, mas no nosso caso, ele demonstra uma desaceleração face ao ano anterior. E isto põe-me já a pensar, e aliás, nós não estamos a pensar nisto desde hoje, e é por isso que eu quero partilhar isso convosco. É que nós já percebemos essa desaceleração anteriormente,
e já entramos em reflexão profunda em relação ao que nós precisamos de fazer internamente para reanimar esta aceleração. Até porque, por muito bem que corra o ano que vem, e nós estamos com objetivos bem ambiciosos face ao ano que vem, bem ambiciosos face ao ponto onde estamos hoje, mas mesmo que o ano que vem corra muitíssimo bem, nós vamos voltar a ter uma desaceleração face a este ano. Ou seja, eu sei que nesta altura 2021 acelerou muito face a 2020 e 2019. Então, nós até 2021 tivemos uma grande aceleração e, embora os nossos crescimentos sejam superiores aos anteriores, eles agora entraram numa linha de desaceleração, uma linha decrescente. E isso é uma coisa que nós temos que estar atentos porque nós queremos reanimar esta aceleração no futuro. Todas as nossas ideias são como é que nós reanimamos a aceleração, porque nós sabemos que 2021 foi a nossa maior aceleração da história. Em 2022 já vamos ter uma desaceleração face a 2021 e sabemos que em 2023 teremos uma desaceleração face a 2022. Oh Paulo, mas tu já entregaste os pontos, tu já sabes que vais ter uma desaceleração. Já sei que vou ter uma desaceleração, porque dado o cenário que nós temos hoje, dado o nosso ponto atual, eu sei que não consigo, nos próximos 4 trimestres, encontrar solução para esta desaceleração. Eu posso testar várias soluções, quem sabe eu encontrar alguma, mas se eu encontrar, daquelas que nós temos vindo a pensar e a testar, ela vai levar tempo a produzir resultado. Então, 2023, por muito bem que corresse o ano, a não ser que alguma coisa absolutamente incrível, totalmente inesperada acontecesse, mas sendo, como vocês gostam de dizer, realista, eu sei que esta desaceleração se vai confirmar. O que eu quero é invertê-la já para 2024. Então eu vou ter que começar, como percebi já durante o ano 2022, que esta desaceleração não apenas se materializa em 2022, como vai continuar em 2023, eu agora tenho que começar a procurar soluções para ela reanimar, a aceleração reanimar em 2024, certo? Então esta é a segunda coisa que vocês querem procurar em relação às vendas. Se não apenas o crescimento existiu, se é superior a 10%, mas a terceira coisa é se ele é maior que o do ano passado, tá? Então, se o meu crescimento do ano passado foi praticamente 100%, foi 90% e muito por cento, este ano eu queria 100 e qualquer coisa por cento de crescimento. Tá? Mas isso não dá para manter para sempre. Talvez não dê para manter para sempre, mas nós queremos que se mantenha durante o máximo tempo possível. Se eu conseguir uma aceleração no crescimento durante 7, 8, 9, 10 anos, eu prefiro isso, faça uma desaceleração, principalmente quando nas PME multiplicar os resultados costuma ser relativamente mais fácil do que nas empresas muito grandes. Quer eu consiga, quer não, um exercício de procurar soluções para isso vai ajudar a que a empresa seja mais saudável e mais sustentável ao longo do tempo. Mesmo que eu não consiga inverter a desaceleração, procurar soluções vai-me ajudar a pelo menos manter o crescimento. Tá? Na pior das hipóteses, é o que eu quero, manter o crescimento. E quem sabe, depois de ele estabilizar num determinado ponto, ele volta a ter uma aceleração. Não é? Nunca se sabe. A nossa preocupação é ir procurando soluções para melhorar os indicadores. Então, primeiro, que haja crescimento positivo. Segunda coisa, que seja superior a 10%. Terceira coisa, que seja superior ao ano anterior. Então, na minha empresa, este ano nós qualificámos em 2 critérios, não qualificámos no terceiro. Tá? Segunda coisa que eu gostava que vocês olhassem era para as vossas margens brutas. Tá? Margens brutas. Ou seja, as vendas menos os custos variáveis. O percentual entre as vendas e os custos variáveis. Margens brutas. Transformar numa percentagem a margem de contribuição da empresa. Então, mais uma vez, eu quero avaliar que estas margens são superiores às margens do ano que vem. Desculpem, do ano anterior. É a primeira coisa que eu quero avaliar nas minhas margens brutas. A minha margem cresceu face ao ano anterior. Primeiro ponto de saúde. Se a margem cresceu face ao ano anterior, ponto de saúde. Se a margem não cresceu face ao ano anterior, é uma coisa que eu não quero. Mesmo que as minhas vendas tenham crescido. Porquê? Porque significa que eu tive que perder margem para acelerar as vendas. Quer dizer que eu tive que sacrificar a minha margem para acelerar as vendas.
ou no caso de eu nem ter conseguido fazer crescer as vendas, que é para além de eu estar a perder vendas, estou a perder margem. Então eu quero garantir que a minha margem bruta seja superior ao ano anterior. Segunda coisa que eu quero validar em relação à minha margem bruta, que o aumento da margem bruta preferencialmente seja superior ao aumento das minhas vendas, tá? Este seria o cenário ideal. Imaginem que se eu conseguir aumentar as minhas vendas em 10%, que a minha margem tenha aumentado em 11%, não é? Se eu aumentar as minhas vendas em 100%, é impossível aumentar a minha margem bruta. É impossível não, mas é bastante difícil aumentar a minha margem bruta em tanto como as vendas. Mas primeiro ponto de saúde, que as margens são superiores ao ano que vem. E este é crítico. Segundo ponto, se elas tiverem crescido mais do que as vendas, é um sinal ainda melhor. Terceira coisa, margem líquida, tá? Vocês podem calcular antes dos impostos ou depois dos impostos, desde que calculem sempre a mesma, tá? Mais uma vez, eu quero controlar que ela aumentou face ao ano passado, tá? Que ela aumentou face ao ano passado, ou seja, que eu estou a conseguir não apenas aumentar as minhas vendas, como as minhas margens brutas, como as minhas margens líquidas, tá? Que o impacto dos meus custos fixos na minha estrutura não está, depois de avaliado o impacto dos custos variáveis, que o dos custos fixos também não esteja a diluir o meu resultado. Então, mais uma vez, eu quero não apenas medir as minhas margens líquidas, mas garantir que elas são superiores à do ano anterior. Esse é o ponto de saúde que vocês têm que procurar. Se nas margens brutas eu não me atrevo a dar-vos um número indicativo, porque elas dependem muito de negócio para negócio, até se for serviço ou comércio ou indústria, as margens brutas vão divergir brutalmente. Nas margens líquidas não é que não aconteça a mesma coisa, mas eu diria que se vocês conseguirem gerar em pequenas empresas margens líquidas acima de 7%, isso normalmente é já muito bom. Obviamente que se eu conseguir comparar às outras empresas da minha indústria, é uma comparação muito mais fiável. Obviamente que se eu trabalhar num negócio de margens baixas, 7% é um número que eu não conseguirei atingir. Mas numa PME, numa pequena empresa principalmente, números acima de 7% costumam ser números já de uma grande saúde. Nos negócios de serviços, eu já procuraria qualquer coisa igual ou superior a 10% na margem líquida. Mas reparem, este é o indicador de maior ligeireza que eu estou a dar-vos, tá? Porque dependendo do negócio, eu poderei estar a dizer um enorme disparate. Tá? Então, encarem com grande ligeireza, comparem essencialmente às outras empresas da vossa indústria, mas assim como regra básica, eu gosto de olhar e ver pelo menos 7% de margem líquida. Volto a lembrar, há negócios onde não é possível, tá? Vocês já estarão aí a comentar isso, eu sei que há negócios onde não é possível. Quarto aspecto que eu quero avaliar, já avaliei venda, já avaliei margem bruta, já avaliei margem líquida. Em rigor, eu avaliei vendas e avaliei lucro, avaliei margem até agora, tá? Agora, 2 indicadores para nos ajudar com o fluxo de caixa. Tá? A primeira coisa que eu quero avaliar é o crescimento da minha conta de clientes, tá? O que é a conta de clientes? É dinheiro que os meus clientes me devem. Tá? Ir ao balanço e ver qual é o valor que os meus clientes me devem e comparar com o mesmo valor do ano anterior. E este é um indicador muito importante que vocês têm que avaliar, tá? Que é o crescimento da conta de clientes tem de ser inferior ao crescimento das minhas vendas. Vou dizer outra vez. O crescimento da minha conta de clientes tem de ser inferior ao crescimento das minhas vendas. Este é um indicador que eu olho todos os meses. E às vezes ele está acima das vendas, outras vezes ele está abaixo das vendas. A minha diretora de escritório sabe que sempre que este valor está acima das vendas, a seguir eu vou conversar com ela. Porquê? Porque houve alguma coisa nas nossas cobranças que nós relaxamos. Então, este é um indicador que eu olho todos os meses. Como é que compara o crescimento das minhas vendas com o crescimento da minha conta de clientes? Eu preciso que a minha conta de clientes cresça sempre abaixo das minhas vendas. Senão isto significa que eu estou a vender mais, talvez até esteja a gerar mais lucro,
mas esse lucro só me serve para pagar impostos porque eu não estou a conseguir pôr esse valor na minha conta bancária. Eu estou a sacrificar o meu fluxo de caixa para gerar mais vendas. Eu estou a sacrificar a minha capacidade de receber para aumentar as minhas vendas. E eu não quero isso em nenhum momento. É um sinal de perda de saúde. E este é um dos graves, tá? Então, comparem a vossa conta de clientes com a do ano passado, façam uma avaliação de crescimento percentual. Se as vossas vendas cresceram, é natural que a conta de clientes tenha crescido também, é perfeitamente natural, não é um alarme, mas se ela cresceu mais do que as vendas, aí eu tenho um problema, tá? Por exemplo, neste mês, a minha conta de clientes cresceu mais do que as minhas vendas. Então, nós temos um trabalho muito sério até final do ano de que este indicador seja grandemente reduzido para que no final do ano o crescimento das vendas seja superior ao crescimento da conta de clientes, tá? Então, muito importante. Vender é importante, mas receber é ainda mais importante do que vender. Agora exagerei. Não é ainda mais, é tão importante como vender. Tá? Última coisa que eu quero que vocês reflitam agora é sobre os vossos inventários, ou seja, sobre os vossos estoques. Mais uma vez, o que vocês vão fazer é a mesma coisa que fizeram com a conta de clientes. Olhar para o valor do estoque este ano, comparar com o do ano passado. Medir, em termos percentuais, qual foi o crescimento. E tal como na conta de clientes, vocês vão comparar o crescimento do estoque, do inventário, com o crescimento das vendas. Mais uma vez, vocês precisam que o estoque tenha crescido igual ou menos do que as vendas. É exatamente como na conta dos clientes. Eu não quero estar a precisar de mais estoque para vender mais. Tá? Porque se eu precisar de mais estoque ou de receber mais tarde, o que é que está a acontecer? Eu estou a perder capacidade de gerar fluxo de caixa para aumentar as minhas vendas. Então o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Então são 5 indicadores que vocês têm que avaliar: vendas, margem bruta, margem líquida, conta de clientes e stocks. 5 indicadores, e garantir sempre que eles são saudáveis. No caso das vendas, que elas são superiores a 10% e que são positivas, superiores a 10% e que estão em aceleração. Caso das margens, essencialmente, que elas são maiores do que eram no ano anterior. Caso, quer as brutas, quer as líquidas. O indicador principal é a margem é maior do que no ano anterior. Caso da conta de clientes, eu preciso que a conta de clientes tenha crescido o mesmo ou menos que as minhas vendas e que os meus inventários também tenham crescido o menos ou o mesmo que as minhas vendas. Se eu conseguir garantir que as minhas vendas são positivas e superiores a 10%, que as minhas margens cresceram face ao ano passado, que a minha conta de clientes cresceu menos do que as vendas e que o meu inventário cresceu menos do que as vendas, eu tenho 5 indicadores de que a minha empresa está ok, pelo menos nas coisas fundamentais. Capacidade de vender, aumentou. Capacidade de gerar margem, aumentou. Capacidade de gerar fluxo de caixa, também aumentou. Tá? Se tiverem perguntas aqui em relação a isto, fiquem à vontade de colocar aqui. Nós depois vamos respondendo a todas essas perguntas. Eu vou deixar-vos aqui mais 2 ou 3 reflexões, sendo que estas 5 são as que eu queria deixar para o nosso direto de hoje, tá? Estas 5, para mim, são as mais importantes. Depois, se vocês pudessem fazer uma avaliação numérica da vossa equipa, a equipa é melhor ou menos boa do que era o ano passado, tá? A equipa teve melhor performance em 2022 ou teve melhor performance em 2021? Se eu tivesse que classificar a minha equipa de 0 a 5 ou de 0 a 10, qual a nota que eu daria e que nota é que eu teria dado no ano passado? Quem faz avaliações de desempenho, basta comparar os números. Não é? Basta comparar o valor médio da equipa em 2021 com o valor médio da equipa em 2022. E logo percebemos se a média se deslocou para o lado positivo ou se não se deslocou para o lado positivo. Tá? Normalmente, as empresas que nós acompanhamos fazem esta avaliação. Nem todas, porque algumas delas ainda não chegaram ao ponto de implementar as avaliações, mas algumas já fazem. Nós fazemos avaliações de desempenho há muitos anos. Uma das coisas que nos ajudou a mudar a empresa foi a avaliação de desempenho. Então, quem fizer a avaliação de desempenho numérica é simplesmente perceber se a média melhorou face ao ano anterior. Depois, eu sugeria que vocês fizessem também uma avaliação do vosso marketing, ou seja, da vossa capacidade de gerar leads.
se geraram mais ou menos leads do que o ano passado e qual a vossa capacidade de converter esses leads em clientes. Ou seja, se a taxa de conversão de leads em clientes aumentou ou diminuiu face ao ano passado. Lembra-se de uma coisa, nós queremos procurar acima de tudo tendências, tá? Se as tendências são positivas, é um bom indicador. Se são negativas, não é um bom indicador. Tá? Meus queridos, então, esta era a minha reflexão antes do Natal. Ainda não decidi sobre o que é que vou falar na próxima terça-feira, mas talvez seja alguma coisa também em torno de refletir sobre o final do ano. Nunca se sabe. Às vezes dá-me assim umas reflexões até mais sentimentais, mais pessoais. Quem sabe? Vamos ver. Mas isto era aquilo que eu queria deixar-vos para hoje. Então, 5 indicadores fundamentais para medir a saúde da vossa empresa, muito fáceis de avaliar. É só pegar nas demonstrações financeiras, e neste caso apenas em 2, balanço e demonstração de resultados. Nem precisam de ir à demonstração de fluxo de caixa. E com estas 2, vocês já ficam com uma sensação relativamente sólida em relação à saúde da empresa. Obviamente que depois, quanto mais profunda for a análise, mais coisas nós vamos descobrindo, não é? Então, quero deixar-vos um grande abraço, desejar a toda a gente um bom Natal, na companhia de quem vocês mais gostam, com muitas prendas no sapatinho e, acima de tudo, na minha versão cada vez mais fofi, com muito amor. Tá? Um beijinho a todos e até à próxima terça-feira.